Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Ou bom dia, né, para quem estiver assistindo gravado. Essas coisas do online é assim mesmo. Então, sejam todos bem-vindos novamente. Voltamos aqui na quinta-feira, conforme combinado, para trazer um pouco mais sobre a Fraternidade Branca, os 12 raios e, claro, coisinhas a mais que vão aparecendo ao longo do percurso. Hoje a gente vai focar em trabalhar um pouquinho mais as informações da própria Fraternidade Branca, que a gente havia começado, deu uma pinceladinha, deixou um gostinho de quero mais. E aí a gente vai fazer agora, então, explicar um pouco mais sobre a constituição da fraternidade, quem são esses mestres, né? Para que eles vieram, para que eles estão aqui. E depois, aos poucos, a gente vai migrando aí para começar a explicar efetivamente cada um dos raios. Então, fiquem, nos acompanhem, já deixa teu like, deixa teus comentários, que a gente quer muito saber o que vocês acham desses conteúdos, se vocês gostam, né? Como que chega para vocês. Se inscrevam nos canais, tá? Lara Etienne, Rugic, da Gisela Molossi, se inscrevam nos canais, vão ajudando cada vez mais o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo que é tão gostoso e eu tenho certeza que está fazendo sentido aí na tua vida. Não é verdade, dona Etienne? Perfeito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, prazer de falar desse assunto, né? Ainda mais com a Gisela, né? Que a gente, por, por um ano inteiro, a gente estudou isso, né, Gisela? E foi tão bonito, né? E a gente vê a diferença na nossa vida, eu vi a diferença na vida da Gisela. E é isso que a gente quer partilhar com vocês, né? Que faça diferença na vida de vocês, né? Saber que todos esses seres só estão ali esperando o nosso convite para fazerem parte da nossa vida, né? E como eles podem nos auxiliar. E uma disponibilidade tão bonita, né, Ti? Nossa, até me arrepio com você falando, porque é verdade, Eu também estou gente. arrepiada. É, né? Porque eles estão disponíveis de fato. E o que a gente sempre comenta entre nós, inclusive, até para vocês saberem, é que quanto mais longe a gente vai nos termos de estudos, de consciência, mais fica fácil de entender algumas coisas que estão acontecendo, que já acontecem com a gente, que às vezes a gente fica com dificuldade de trazer assim, falar, poxa, mas o que que será que está acontecendo? Então, esse tipo de conteúdo é justamente para você, de repente, que está se descobrindo nesse lugar, que quer aprofundar alguma coisa e que já está pronto para essa nova jornada. Assim como, claro, a Etienne falou assim: a gente estudou isso um ano agora, mas a nossa amiga Etienne aqui, experiente nisso há muitos anos já. Então, assim, tudo o que acontece nas nossas vidas, a gente percebeu que com esses acessos, com essas ajudas, tudo foi realmente performando de uma forma diferente. E é tão gostoso compartilhar isso que a gente resolveu colocar esse conteúdo online, ao vivo aí para o pessoal. E a nossa querida Tiene é a melhor pessoa para contar isso para vocês, gente. Vocês não têm ideia como era estar junto com ela lá nas meditações, essas coisas assim, ó. Ela tem uma mãozinha especial para isso. Temos. Isso aí. Então, gente, o ideal seria começar falando um pouquinho da fraternidade, né? A gente falou ali do Triunvirato de Shambhala bastante, né, no vídeo anterior, mas agora dá mais uma explicaçãozinha sobre o que é a grande fraternidade branca e aonde surgiu, o que que são os raios, o que que cada um deles, né, traz para nossa vida, quem são os seres dos quais cada raio faz parte e como eles podem nos auxiliar, né? Então, vamos pensar assim, aonde surgiu, né? Aonde se ouviu falar primeiro de fraternidade branca, né? Então, na mesma época de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec estava ali recebendo as informações, né? O livro dos Espíritos, né? Estava aparecendo aquela parte kardecista, o Espiritismo. A senhora Helena Blavatsky, né? Ela é russa. Ela estava canalizando junto de Mestre Amoria, junto de Mestre Saint Germain e junto de Mestre Kuthumi, né, o que seria a Grande Fraternidade Branca. Então, isso surgiu na teosofia, né? Então, mesma época de Kardec, lá no fim do século XIX, né, foi que surgiu essas informações. E os grupos que começaram a trabalhar com a Grande Fraternidade Branca, receber as informações, canalizar, primeiro dentro da teosofia, depois outros grupos foram surgindo de estudos, né? Eles trabalhavam muito os sete raios. Só que no início do século XX, as mensagens do mestre Saint-Germain já mostravam a necessidade de virem mais raios para a Terra. Só que isso
não era ouvido, porque eles estavam ali gatinhando nos 7 primeiros raios, né? Tentando entender esses 7 primeiros raios e Saint-Germain já trazendo mais 5 novos, então acabaram não dando muito ouvido para o mestre e o mestre entendeu que tá tudo certo, né? Porque eles não se revoltam, não ficam bravos, né? Não era a hora da humanidade, né? Receber aquela informação e com isso veio a Primeira e Segunda Guerra, né? Se talvez esses raios tivessem sido trabalhados a tempo, talvez não fosse do tamanho que foi, mas a gente sabe que tudo está dentro da ordem divina, tudo tem um porquê, nada acontece sem a permissão divina, né? E um pouquinho antes, lá por 1985, novamente, o grupo Avatar foi recebendo mensagens do Mestre Saint-Germain, Ponte para a Liberdade, foram recebendo, né, Summit, foram recebendo novamente as informações do Mestre que era necessário mais 5 raios sutis para a Terra antes da virada do milênio, né? Novamente, as pessoas que gostam dos 7 raios gostam dos 7 raios. Não deram muita atenção até que é, a Patrícia Cota Roblet e mais uma pessoa, acho que é a Adam Brenner, se reuniram de grupos diferentes, sabendo que estavam recebendo as mesmas mensagens e perguntaram para o mestre Saint-Germain se poderiam eles trazer os 5 raios sutis, né, para a Terra, e ele concordou. Então, em 1988, esses raios foram trazidos para a Terra. Né? Por 3 anos, o mestre mandando mensagens e ninguém escutando, né? E os raios sutis chegaram para a Terra em 88. Mas vamos primeiro falar dos 7 primeiros, né? Que começou lá com Helena Blavatsky, e cada raio desse, ele trabalha qualidades divinas e virtudes, né? Então, cada raio tem um casal de mestres, né? Os mestres Chohans. Cada raio tem um casal de arcanjo e arqueia, né? E cada raio tem um casal de Elohim e Elohá. Então, é como se a gente tivesse 3 reinos, né, dentro de cada raio. O reino humano, porque todos esses mestres tiveram vida, assim como nós, chegaram nesse estágio de luz a partir de várias reencarnações, né? Nessa ascensão, e hoje são mestres ascensionados, então a gente tem esse reino humano com os mestres, Chohans, a gente tem o reino angélico, os arcanjos e arqueias, e a gente tem o reino dévico, com os Elohims e Elohás. E os Elohims e Elohás são aqueles que fazem, né? Olha, minha cabeça. O povo, eles estão chegando. Eles vão chegando e já vão dando, falando assim, "Ei, calma aí, vamos explicar isso Estamos mesmo, aqui, olha tá aqui, falando chega." de nós, já estamos aqui, né? Então a minha cabeça é o meu termômetro, né? Quando começa formigueiro na cabeça e subir, é que eles estão tão pertinho da gente, né? Então a gente tem os Elohims e os Elohás trazendo essa parte dévica. E à medida que a gente vai caminhando para a ascensão também, vai caminhando para a luz, eles também, todos esses reinos que nos acompanham, porque aqui é nos raios, mas a gente, na nossa presença divina, eu sou, também tem eles. Né? A gente tem a voz elohínica, então a gente tem o nosso eu elohínico na nossa garganta, a gente tem nosso eu crístico no nosso coração, né? E então e o nosso anjo de guarda. Então, a gente tem os nossos mentores, que seria o nosso eu superior, a gente tem o nosso anjo de guarda e a gente tem o nosso eu elohínico. Então, em nós, nós também temos, né, todos esses reinos. Então, à medida que a gente caminha para a luz, que a gente caminha para a ascensão, eles também ascensionam conosco. Então, Isso. também E são três só reinos que estão em constante ascensão. isso, e só para quem ainda tem gente que já sabe tudo isso, tá tudo certo. E se para você é meio novo, fique tranquilo, tudo isso vai ser explicado. Até para por quê? Porque a ideia é você ir entrando em contato com cada um destes, né? Então fique tranquilo, tudo a gente vai chegar lá. A gente vai fazer um passo a passo, vocês vão entender agora um pouco dos raios, mas tudo isso vai ser explicado, tá, gente? Então fica bem Essa é tranquilo aí, vai ser calma, bem essa legal. aqui é muita coisa e eu me É, muita empolgo. coisa mesmo. É como recomeçar do zero, né? Muita coisa. Mas é bem gostoso, gente. Então, assim, os raios, eles têm todos esses seres, né? Aqui a gente está mostrando a imagem do primeiro raio, mas a gente vai passar por todos eles.
Então, sempre, casal de mestre Chohans, daí a gente tem o casal de arcanjo e arqueia, casal de Elohim e Elohá. É, e cada raio, ele vai trabalhar qualidades divinas e virtudes, tá? Cada um desses raios. Os 7 primeiros raios da grande fraternidade, lá, que foram lá canalizados por Helena Blavatsky, né, junto dos mestres, eles vão trabalhar bastante as nossas questões kármicas, tá? Então, primeiro raio, só resumindo para vocês, primeiro raio, a força, o nosso poder, a coragem e proteção. Segundo raio, que é o raio amarelo, sabedoria, intuição, né? É, sabedoria, conhecimento, intuição. Terceiro raio, a gente tem o amor, né? A gente tem a fraternidade, a benevolência, que é o raio rosa. Quarto raio é o raio da ascensão, é o raio da iluminação, que é o raio branco. O quinto raio, raio da cura, o verde. Cura e verdade divina, sexto raio, trazendo a fé, trazendo a graça divina, com o raio rubi dourado do Mestre Jesus. E o sétimo raio, o raio da libertação, da transmutação, da mudança, que é o raio violeta, né? Então, assim, é como se a gente fosse para um caminhar, né? No primeiro raio, com a força, olha, vou me arrepiando, com a força, com a proteção, né? Com a proteção do amado Arcanjo Miguel, né? Com a força de Mestre Amoria, com a força de Lady Lorde Sirius, né? Com a força de Hércules, o Elohim é Hércules, dos 12 trabalhos de Hércules. Então, a gente tem a força necessária para a gente começar a nossa caminhada, né? E atrás do conhecimento com o segundo raio, e atrás da informação, que é o que vocês estão fazendo aqui, segundo raio, isso tudo é segundo raio, né? Seguir a tua intuição, seguir aquela vozinha que conversa com você, né? Seguir, olha ali uma informação, gente, mas não pode ser isso, né? É um raio também que nos auxilia muito no despertar, né? Daí no terceiro raio, trabalhar o amor. E, gente, esses 3 primeiros raios, né? Não sei se vocês sabem, eles formam a chama trina. Todos nós temos a chama trina no coração. Mas quando a gente fala de amor, é entender que o principal é se amar, né? A gente só vai conseguir amar o próximo, amar a humanidade, se primeiro a gente se amar. Então, são todas as formas de amor, né? Se a gente se ama, se a gente se perdoa, tudo fica mais fácil, tudo flui, né? Daí a gente vai para o caminho da ascensão, da iluminação com o quarto raio, a gente se cura das nossas doenças físicas, emocionais, das nossas questões, né? A gente vê a verdade divina. A partir do sexto raio, a gente trabalha a nossa fé, né? E também a graça, começa a ver a graça divina na nossa vida, começa a agradecer por tudo que a gente recebe, até que a gente vai trabalhando cada uma dessas questões com cada um desses raios, que a gente chega no sétimo raio, onde a gente pode transmutar tudo de negativo, tudo que esses outros raios limparam na gente, a gente transmuta o negativo em positivo e a gente vai para o caminho da liberdade, que é o caminho da era de Aquário. Isso. Sim, tá incrível, muito legal, foi muito legal. E olha como as coisas vão se conectando, né? E nós estamos na era de Aquário. E Então, nós assim, estamos na tudo. era de Saint-Germain. Exato, e tudo isso vem exatamente no tempo divino da perfeição. A gente está aqui agora podendo desfrutar dessas informações que cada vez estão mais habilitadas e a gente está cada vez mais apto a receber. Sim, Assim como a gente utiliza tudo o que já aconteceu, né, as informações lá escritas já por tantas e tantas pessoas, e agora está mais fácil também da gente aceitar as novas verdades. Porque talvez quando aquelas primeiras pessoas tinham um pouco de dificuldade de vamos trabalhar com esses 5 novos raios que Mestre Saint-Germain está trazendo, né? Então talvez fossem aquelas resistências que nós temos dentro de nós por muitas vezes. Imagine há, sei lá, 40, 50, 60 anos atrás, como que era muito mais difícil. Então, quando vem vindo, é realmente assim, ó, às vezes tem que dar aquela entradinha e a pessoa se acostumar. Aí vem de novo, daí a pessoa, aí uma hora ela vê que é comum, daí ela fala, ah, então tá bom, agora eu permito que agora seja assim, né? Então, a gente falou um pouquinho rapidamente ali dessa história, de como então, né, os raios vão sendo trazidos para a humanidade.
tem sempre alguém que acaba escrevendo mais sobre eles, e normalmente essas pessoas acabam sendo mais reconhecidas por aquilo que receberam, né? Mas a gente sabe que tem muitas e muitas pessoas por aí que recebem essas informações, receberam lá no passado, que talvez até vocês tenham acesso a livros que talvez não muito divulgados, mas que tem outros autores que também tiveram acessos. E, inclusive, essas pessoas, quando elas. É que era naquela época, sem a internet como nós temos hoje, por exemplo, a gente está aqui falando com vocês muito fácil. Imagina naquela época, né? Eu estava até lendo agora, quem já leu Exilados de Capela sabe que, por exemplo, lá, na época que Jesus foi condenado ali à crucificação, o pessoal lá da. Ai, os monges lá do Tibete, eles ficaram sabendo da informação que Jesus nasceu 60 anos após a crucificação dele. Então, assim, até o tempo de conseguir que as informações chegassem a todos era muito maior. E agora a gente está aproveitando a era de Aquário, né? Que é essa era da comunicação, de estar tudo muito mais fácil de ser acessado e também das verdades estar mais fáceis de ser compreendidas. Então, caso vocês saibam também de outros autores, está tudo certo, é assim mesmo. A gente vai pelas maiores fontes e tem muita gente muito importante por aí, sempre divulgando todos esses acessos, todas essas informações, porque isso é muito importante. E agora, nesse canal, a gente está colocando lá, olha, então olha as histórias aqui, mas vamos estudar mais, vamos explorar mais. Aqui é só para aquele gostinho, aquela pinceladinha. Então, tá, então falamos um pouco ali dos 12 raios, né? Um pouquinho das histórias. Se você for lembrando de alguns insights aí, também vem trazendo, de repente, alguma Eu coisa que é recebi, eu legal. recebi agora, veio mensagem Aí, ó, agora, porque falando viu? da era de Aquário, gente, Ah. a gente pensa assim, a era de Aquário, né, que a gente tem como mestre Saint-Germain, sétimo raio, né, trazendo a liberdade, trazendo as mudanças, né, e o novo caminhar já de caminho para a liberdade. Quando a gente entrar no oitavo raio, vocês vão entender mais ainda o que que essa mudança proporciona lá no oitavo raio. Mas chegou um insight do quê? A era de peixes, que era no anterior, onde era o mestre Jesus, o grande avatar desse raio, dessa era, né? Mestre Jesus há 2000 anos atrás. E mestre Jesus é do sexto raio. Então Sim. também existe, né? Até lá tá Essa organizado, sequência né? era de peixes, foi toda de sexto raio, onde foi trabalhado muito esses 2000 anos anteriores, muito a nossa fé, né? Porque o Avatar era Mestre Jesus, e daí agora a gente vai para o sétimo raio, para a Era de Aquário, que é a Era da Liberdade. A gente transmutar todo esse negativo aí de todas essas eras, de todos esses milhares de anos, para as coisas boas. E o mais incrível que você está falando isso, gente, é para vocês irem percebendo que as eras, elas têm uma grande importância, não é só uma mudança lá astronômica, não é só isso. É a organização que a Etienne está falando. Inclusive, um dos raios é o amor organizador. Então, gente, organização também é parte do amor. Então, ter uma ordem, começar por um lugar, ir para outro, o avançar, ele é parte de amar, né? Porque assim, se você não tem ordem nas coisas, fica muito mais complicado. Tá, funciona o que agora? Ah, o que vier. Mas o que é Fica que vem? bagunçado. Não dá para bagunçar. Então, assim, todo mundo que tem esse senso de vamos organizar primeiro, tá certo, gente, mantém isso, porque essa parte do amor organizador, ele faz parte, né? E eu acho tão bonito isso, porque eu acho que coloca a gente num lugar, assim, de ficar até mais calmos, que as coisas estão ordenadas, as coisas estão acontecendo no tempo divino. Claro que, né, a gente tem anseios como ser humano de que coisas vão mais rápido, ou enfim, mas mesmo assim, tá tudo projetado. Inclusive, né, Eti, vamos falar uma coisa que ontem a gente estava lendo algumas coisas de Rei Salomão e tem uma citação no livro do Rei Salomão escrito, eu não vou lembrar quantos anos atrás, mas eu vou lembrar disso, se você lembrar, traz, que ele já citava a vinda de Jesus lá na frente. Quer dizer, não tinha o evento acontecido, mas já estava cosmicamente ajustado. Sim, sim, né? Rei Salomão, né? É ali com que ele prendeu, né? 72 demônios, né? E ele conversou demônio por demônio para entender. Eles explicavam o que cada demônio fazia, se apresentava pelo nome, o que que ele fazia, né? A maldade que ele fazia e quem era o anjo que os combatia, né? Que o combatia. Então, como tem os 72 nomes de Deus que são os anjos, eram os 72 demônios. Então, cada um deles se apresentava e dizia qual era o anjo que o combatia.
E algum desses demônios tinham várias cabeças, umas coisas muito feias, né? E um deles fala que o anjo que o combate é aquele que morreu crucificado em Jerusalém. Só que Salomão é muito, muito, muito anterior à vinda de Jesus, né? Mas ali ele já teve a informação que alguém morreria crucificado, um grande avatar morreria crucificado em Jerusalém, né? E daí, como a gente sabe que a parte angélica de Jesus é anjo Micá, provavelmente é anjo Micá que o combatia. Olha só como é interessante, né, gente? E aí, nossa, é que assim, nós estamos aqui, a gente vai trazer a fraternidade, o 12 reais, mas a gente já está entrando nesse lugar chamado física quântica, nesse lugar chamado atemporal. Qual que é o universo temporal aqui? O que que a gente imagina que existe ainda passado, presente e futuro? Será que é assim mesmo? Será que as coisas não estão acontecendo de forma simultânea mesmo, só que é uma questão de acesso? E eu acho que essa era de Aquário agora vem muito para deixar cada vez mais claro isso pra gente. Só que assim, a gente está engatinhando na era do Aquário agora, acabamos de entrar, né? Leva um tempinho para a gente se organizar, para a gente se acostumar. Então, muitas coisas vão acontecendo. E aí, claro, como nós também estamos buscando mais conhecimentos, talvez a gente vá ficando mais hábil nessa parte. Mas, gente, nós vamos chegar um dia aqui numa reunião, numa live, vamos dizer assim. Gente, agora a gente entendeu como é que funciona futuro, passado, presente, tá tudo junto na mesma linha, tá mais claro de entender, e vai ficar, aham, olha lá, ó. Ah, é verdade, né? Já aproveita e fala deles aí, pode trazer, vai. Não, tudo bem você está falando isso, porque aqui os mestres Chohans do raio são Lady Lord Sirius, e eles são senhores do tempo, né? Passado, presente e futuro, universos e dimensões paralelos, né? No nosso trabalho, meu eu faço, acredito que a Gisela também, porque ela aprendeu, a gente abre um portal que é o portal Túnel do Tempo, que é o portal de Lady Lord Sirius, onde a gente consegue acessar informações, passado, presente e futuro, vidas passadas, vidas futuras, das vidas paralelas, das multidimensões e dos universos. É, então, Então, e a olha, gente e está olha só, falando né? justamente deles. Exatamente. Então, como as coisas se conectam, né? E claro, a gente não programou isso aqui, né, gente? Vem acontecendo, que nem a gente falou, ó, veio a era de Aquário, veio não sei o que, veio Inseto. Mas peraí, tem isso daqui. Então as coisas vão se construindo mesmo. Por quê? Porque isso a gente fala, ó, é atemporal. Isso já aconteceu, a gente já tinha previsto isso já veio pra cá, a informação a gente só tá executando. Então, já vão ficando com essa física quântica na cabeça de vocês aí, porque é para abrir mesmo esse espaço, tá, gente? Para ir se acostumando aí. Tá, Eti, falamos um pouquinho da fraternidade ali, falamos um pouquinho dos 12 raios. Você falou lindamente dos 7 raios, achei tão bonitinho, né? Citar ali. Claro, fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar. Mas, você quer trazer mais alguma coisa ou você quer mergulhar no primeiro raio? Você que manda. Não, acho que está na hora de mergulhar no primeiro raio. Bora lá, então. Né? O porquê que Então, eu falei um pouquinho dessa vinda dos 5 raios sutis? Para vocês entenderem que mudanças ocorreram nos 7 primeiros raios, quando esses 5 raios em 88 foram ancorados na Terra, tá? Muitas das pessoas que já ouviram falar de fraternidade, que têm acesso à informação, que já leram livros, que já estudaram, vão ver que no primeiro raio, os mestres, Mestre Mori e Lady Miriam, com a vinda dos 5 raios sutis em 88, eles migraram de raio. Eles foram para o 11º raio, que é o raio pêssego alaranjado, que é o raio da alegria, né? E assim, todas as canalizações, todas as imagens que a gente vê de Mestre Mori, as pessoas que canalizaram imagens, enfim, né? Que retrataram Mestre Mori, sempre de cara fechada. E para mim não fazia sentido quando eu comecei a estudar os 7 primeiros raios, porque sempre que eu ouvia sorridente. Aí quando eu cheguei na informação que vieram 5 raios que ele migrou de raio, daí ficou, como se diz, redondinho para mim, porque eu sempre vi ele muito sorridente. Então ele está no raio da alegria. passou a E fazer quem sentido. assumiu o cargo de mestre Chohan, né, no lugar de El Moria, foi Lord Sirius, e no lugar de Lady Miriam foi Lady Sirius, que são os senhores do tempo, que é esse casal que está aqui. Ele parece o Mago Merlin. Essa imagem foi gerada por IA, tá? Aqui a gente tem a representação dos seres do primeiro raio, né?
Essa representação é do Ricardo Ribeiro Machado, tá? Um amigo muito querido. É ele que fez o tarô da Fraternidade Branca, né, junto da Doriana Tamburini, e essa imagem é exatamente a carta do primeiro raio do tarô da Fraternidade Branca, tá? E as representações de Lady Lord Sirius que a gente acha, se vocês colocarem no Google, vocês só vão achar imagens do Ricardo, né? E daí, como eu queria fazer um trabalho sobre as mães divinas de cada raio, eu queria Lady Sirius separado. Daí eu fui lá no IA, daí eu falei, ai, faz uma imagem da amada, né? Lady Sirius, daí ainda pedi só dela. Eles colocaram o Lord Sirius junto. Só que colocaram um chapéuzinho de Mago Merlin nele. É, ficou Mas tá bem tudo bonitinho. certo, É. né? Tá tudo certo, ficou uma representação muito bonita, né? Então, os Chohans do primeiro raio, a partir de 88, são Lady Lord Sirius, tá? E também, diretora desse raio, a gente encontra Manises, que a gente vai encontrar ela lá no quarto raio também, com raio branco. Mas ela também faz parte desse raio aqui, tá? Os arcanjos, o mais famoso de todos, e que eu digo que é o que todo mundo pede tudo para ele, né? Eu tenho até pena do arcanjo Miguel, o nosso amado arcanjo Miguel, é o arcanjo do primeiro raio, que é justamente a proteção, é ele que tem a espada, né? É o nosso amado arcanjo, eu falo dele, cabeça sobe lá para cima. Vou pegar meu arcanjo Miguel maravilhoso aqui, tem pertinho de mim, né? Nossa, olha que lindão que tá lá. Sim. Então, junto do Arcanjo Miguel, a gente tem a Arqueia Fé, que é o complemento divino dele, né? Então, vocês vão ver sempre que são casais, né? Um casal de Elohim e Elohá, um casal de Arcanjo Arqueia, um casal de mestres ascensionados, né? Então, a gente tem Lady Fé junto do Arcanjo Miguel, que também é espadada. Pode ver que lá na imagem eles estão cruzando espadas, né? Então, eu peço mais essas coisas para Lady Fé do que eu peço para Arcanjo Miguel, porque eu acho que todo mundo pede muita coisa para ele e ele é muito atarefado. Mas sempre que eu precisei, ele vem, gente. Claro que sim. Mas na fila da senha, talvez eu esteja um pouquinho mais ocupada ali. Mas ele é incrível mesmo, ele é um dos que mais é lembrado, além de tudo, né? Quem já talvez tenha feito os famosos 21 dias do Arcanjo Miguel, né? Que é aquela as O orações que vão exorcismo do fazendo Arcanjo Miguel, né? liberações. É, É é muito forte, né? incrível, é fortíssima mesmo. Principalmente assim, quem faz a primeira, digamos assim, está migrando para esse universo e acaba fazendo pela primeira vez, a primeira vez ela é meio disruptiva mesmo. Ela, tudo que as pessoas falam que é possível sentir, parece que você sente mesmo. E parece que Uhum. sempre tem um obstáculo, um empecilho para você não continuar. Parece que é algo que quer te vencer para você não fazer. Mas se você persiste, e faz os 21 dias ali, ela é poderosa. E existe Eu um recomendo. tão poderoso quanto o exorcismo dos 21 dias, existe a auditoria do Arcanjo Miguel. Pesquisem Uau! na internet, a auditoria são 90 dias. A oração é Uau! menorzinha do que do exorcismo de 21 dias, mas quando você precisa, para alguma situação da tua vida, que as coisas não estão dando certo, ou para a tua empresa, né? Se tem Hum. algum problema, faz a auditoria do Arcanjo Miguel, 90 dias. Vocês vão ver, é como se todo o exército dos anjos espadados do Arcanjo Miguel, do primeiro raio azul cristal, entrassem na tua empresa e fizessem a auditoria que deve. Olha só, gente, já receberam uma dica incrível aí. Então vamos fazer isso, vamos fazer o 21 dias lá e depois, se você tiver algum tema específico, migra para a auditoria dos 90 dias. É uma coisa que é mais, como é que fala assim, mais grave, né? Ah, tá. Aham, Né? isso. Daí E a aí depois até auditoria, volta e comenta aqui com a gente. Olha que né, legal. volta e comenta, Porque a que é gente forte. é muito boa essa troca, né? De saber ali quanto que tá. E, bom, e Arcanjo Miguel. Mica. Tem tudo a ver com o que você estava falando lá no início também, né? Por isso que ele já é do primeiro Sim, raio, Iete. tem a força, né? Porque é um arcanjo muito forte, né? O anjo Micá. Para quem não sabe, o anjo Micá é a parte angélica de Jesus, né? E o templo dele fica em cima da estátua do Cristo Redentor, o templo etérico dele. Né? A gente diz que é no chakra causal, né? A gente tem nossos sete principais chakras, mas a gente tem um chakra secundário, que é nosso chakra causal, fica nessa lombadinha que a gente tem aqui na cabeça.
Diz que quem não tem a lombadinha é ET, sabia? Ave Maria. Tá bom, eu vou começar a palpar as pessoas. Deixa eu ver Então, se você aqui é tá nosso aqui. chakra causal, né? Então, é como se ficasse a escadaria do templo do Anjo Micá, começa no chakra causal do Cristo Redentor, né? Muito lindo. Quem já sabia disso, que eu falo assim, eu já sabia disso, já fui lá, já fiz até uma reverência para Arcanjo Miguel, para Micá lá de baixo mesmo, que eu já sabia que a escadaria começava ali. Eu, Aliás, quando fui, não Martini, sabia. dá para fazer uma foto bem legal agora, né? Usando as tecnologias aí. Fazer, Sim, né? Olha só, dá pra gente trazer isso também para o pessoal na próxima aí, ó. Pronto, já sabemos aí uma meta para entregar para vocês na né? E próximo daí a encontro. gente vê também a ligação tão grande de Jesus com o nosso país, né? Se o templo etérico, da parte angélica dele, fica no Cristo Redentor, no nosso, olha, tô arrepiando. Daí você vê toda a força, né? Como se Jesus falasse: esse país é meu, E o aqui legal ninguém do, mexe. e o legal do Brasil, assim, nesse sentido da espiritualidade, é que como nós, de alguma forma, fomos compostos por várias e várias etnias, vários e vários povos, muitas, muitas migrações de fato, né? Muita gente veio para cá de várias origens, dos outros continentes em geral, né? Alguns mais, ok, mas ainda assim, então nós fomos expostos. Claro, tudo na ordem divina, né, gente? Nós somos expostos à possibilidade de recebermos tantas culturas com tantas religiões e doutrinas e coisas que eles cultuavam, que a gente acabou sendo esse polo de espiritualidade. A gente aceita muita coisa aqui. Sim, Igual o Brasil, gente, não tem. Você que já foi para fora, você que está fora do Brasil, você sabe que igual o Brasil não tem. Claro que tem países muito espiritualizados, né? A gente vai lá para o Nepal, no Tibete, ok, a gente sabe, mas ainda assim é um pouco mais doutrinatório, né? É um pouco mais fechado naquele tipo de conhecimento. No Brasil, como que a são gente muitos, falou? né? Segunda-feira você vai numa gira e na sexta você vai sei lá, numa evangélica e no No sábado e no domingo você vai culto, aham. no culto, na missa, você pode ir em qualquer lugar, porque não tem esses limites para nós já não existem mais, né? Então o brasileiro ele é muito eclético nesse sentido e por isso que ele é considerado então a pátria da espiritualidade, justamente porque nós já fomos formatados desse jeitinho, a gente já era para ser esse coração da espiritualidade mesmo, né? Por isso que Sim, talvez já coração e tenha a pátria do tanto. evangelho, né? Assim que Exatamente, Chico Xavier falava. exatamente, exatamente. Né? E daí, até que a gente falou no primeiro vídeo, até a Messa Quanin já chegou mais perto da gente também, que está aqui ali no Lago Titicaca, né? A Verdade, gente. espiritualidade está toda vindo, né? Está toda Sim. muito forte aqui na América do Sul inteira, né? Aqui na América é um polo bem importante mesmo. É. Então Então tá. é isso, vamos voltar lá para o primeiro raio, né? A gente tem o amado Arcanjo Miguel, a amada Arqueia Fé nos trazendo a proteção, e a gente tem o Elohim Hércules e Amazon. E Hércules, como eu já tinha falado, é dos 12 trabalhos de Hércules, aquele Hércules da mitologia mesmo, né? Que representa a força. Então a gente tem ele aqui nesse raio. E a gente conhecendo os casais, agora a gente vai entender as qualidades divinas que eles trazem para a nossa vida, né? Que justamente é isso, é a força, é o poder, é a coragem e a proteção, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho sai que a pessoa precisa ativar nela mais primeiro raio, é o quê? A pessoa pegar o seu poder de volta e ir para frente, pegar a sua coragem, saber que ela está protegida e caminhar, né? E ir para frente, e ir para a vida, né? Eu gosto desse primeiro raio que é como se fosse assim, agora você vai. Né? Que nem a primeira carta do baralho, né? Do tarô, que é o mago, é a primeira, né? O mago no tarô da fraternidade branca, né? Que acho que é o louco, né? No baralho normal, né? Então vai pra vida, né? Tá na hora de ir adiante. Então, a gente trabalha o amor, confiança, a qualidade divina deste raio é o amor, confiança, né? Você confiar, né? Confiar em todos esses seres, confiar em si mesmo, com a tua coragem, juntar o teu poder e ir para frente, né? Então, aqui a gente tem vontade de Deus, a gente tem a fé iluminada, a gente tem o poder, a proteção, a decisão, a vontade para fazer.
a ordem divina, a obediência, a intuição, a unidade, o discernimento, a discrição, percepção, vitória, determinação, direção, confiança, ânimo, coragem, destemor e a iniciativa, né? São todas essas qualidades divinas que esse raio azul trabalha em nós, né? Então, como a gente ativa esse raio em nós, né? A gente aqui vai fazer, né, uma invocação, né, para os Chohans, uma invocação para os arcanjos, uma invocação para os Elohims. Pode ser feito dessa maneira, mas, gente, vocês vão entender que dentro da Fraternidade Branca as coisas são muito simples. Basta você imaginar você sendo banhado por essa luz azul que vem do alto. Basta. Pode ser por luz, pode ser por água, pode ser você imaginar embaixo do teu pé, você em cima de um disco solar, em cima de uma mandala, como essa tá aqui debaixo, e aquele raio ancorando em você. Você pode imaginar esse raio dentro de você. Tudo funciona. Tudo funciona. Se você chamar, eu quero a força e a coragem do primeiro raio aqui agora para mim. Eu quero a força do primeiro raio, a força e a coragem do primeiro raio azul aqui agora para mim. Tudo foi funcionar, né? A gente sabe que se tudo que a gente repete 3 vezes, que a gente usa o poder da voz, fica forte, né? Então eu gosto de pedir em voz alta, né? Então pode ser como uma água azul, pode ser como um raio azul, pode ser de qualquer forma, né? E chamar, né? Se quiser chamar o Arcanjo Miguel e toda a força do primeiro raio azul, vem. Se quiser chamar Lady Lord Sirius, fazendo a força e a coragem do primeiro raio azul, para às vezes uma coisa que você precisa fazer futuramente, para uma prova, enfim, né? Qualquer prova que você tenha que fazer na tua vida, enfim, qualquer coisa você pode chamar esse primeiro raio azul, né? E de todas essas formas. Quer falar alguma coisa, Kiki? Não, eu tava aqui observando, e é isso mesmo, né? E é isso que você falou assim, de fazer assim. Então, toda vez que você sentir que precisa de uma força, de repente deu uma travada em alguma coisa, invoca, né? Chama para você ver como vai repotencializar. E sim, nos atendimentos a gente vê ainda algumas pessoas que ficam travadas em não terem confiança própria, ou a famosa autoconfiança, né? E claro, daí a gente vai vendo, né, questões lá da criança, do pai, da mãe, a gente vai entendendo, né, que são as origens para trazer. Só que na hora que a gente também traz o raio azul, é como se aquilo que você falou assim, potencializa tudo na hora. Então, assim, a pessoa já sai dali mais autoconfiante. Faz esse exercício em casa para você que está escutando depois, né? Claro que a gente vai fazer invocação aqui, vai ficar bem gostoso, mas se você tiver num desafio, alguma coisa que você enfrenta ali, dá uma invocadinha na autoconfiança, porque veja, gente, uma coisa que é muito bonita e eles sempre falam pra gente é sobre você. O que você faz, você invoca pra ti. Eles assessoram, eles trazem o poder, eles trazem as curas, eles trazem os raios, as cores, as vibrações, mas é porque você resolveu acessar aquilo. Então, sempre teve aqui, né? A frequência tá aqui. Só que eu vou falar, não, agora eu vou pegar minha parte aqui, vou colocar em mim essa confiança que existe, vou trazer pra cá para alimentar a minha autoconfiança, que era isso que você tá falando. Então, você tá na É, frente do e desafio, o que é vamos lá. mais legal é experimentar e experienciar, né? Experimentem e experienciem, né? Eu lembro da Gisela que disse que estava difícil o movimento lá na academia, né, Gisela? Aham, aham. Quem que ela chamou? Elohim Hércules para ajudar. Falei, força de Hércules. Eu fui lá, eu tava assim, eu falei assim, nossa, deixa eu potencializar meu exercício aqui, gente. Daí eu falei assim, né, convocando, invocando aqui as forças de... E, gente, o negócio, é na hora você sente assim, né? Claro que tem um limite, eu falei brincando, falei, claro que tem um limite físico, gente, né? Assim, mas você sente a potência que eles chegam mesmo. Faz exercício, gente, e daí comenta pra gente se não é verdadeiro. Muito legal, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do propósito divino desse raio também, né? Que a verdade, majestade, desculpe, a virtude de reconhecer o eu sou acima de qualquer coisa, né? Vós não deveis ter nenhum outro Deus além de mim. Reconhecer que eu sou, o infinito Alfa e Ômega, a primeira causa, o primeiro alento, conhecer o todo de cada coisa, né? E aqui a gente fala do eu sou,
né? Que é o nome mais poderoso do Criador e da Criadora, né? Da fonte criadora, do universo, de Deus, deusa, de Deus, Pai, Mãe, de Deus, como você queira chamar, né? É o nome mais poderoso de Deus, é o Eu Sou, né? E que o Mestre Jesus dizia, eu sou o Eu Sou e vocês são o Eu Sou, né? Então, o que que isso quer afirmar? Que nós somos o Eu Sou, que nós somos filhos de Deus, deusa, que nós somos Deus na Terra. E que com isso a gente pode tudo. Então, é como se a gente pegasse o nosso poder de Deus para a gente e saísse para o mundo fazendo milagres, né? É mais ou menos isso que esse texto quer dizer. E agora aqui a gente vai invocar o Chohans, Lady Lord Sirius, né? Para cada um de nós. Então, vou pedir para que vocês fiquem agora bem relaxados, bem tranquilos, se quiserem fechar seus olhos. Essas invocações a gente vai colocar no texto aqui abaixo, tá? E vocês podem fazer comigo, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais devagar, e assim vocês podem repetir comigo, tá? A invocação dos Chohans do primeiro raio azul cristal. Eu sou a poderosa atuação do raio azul cristal do amado Lorde Sirius, carregando a nós, ao planeta Terra e toda a humanidade com a qualidade de fé iluminada e do poder divino. Nesse momento, a gente invoca Chohan do raio Lorde Sirius e ele chega com a amada Lady Sirius junto dele. A invocação dos arcanjos do primeiro raio azul e cristal, do amado Arcanjo Miguel. Eu sou a poderosa atuação dos amados Arcanjo Miguel e Santa Fé e os anjos da primeira esfera, envolvendo-me com a chama azul da proteção e da fé no poder total de Deus Deusa. E agora, para finalizar, a invocação do Elohim Elohá do primeiro raio azul cristal. Eu sou a poderosa atuação dos amados Elohim e Elohá, Hércules e Amazon, e os poderosos Devas do primeiro raio, envolvendo-me com a chama azul da proteção, da coragem e a confiança inabalável da força da fé a mim e a toda a humanidade. Nesse momento, a gente invocou tanto os Chohans, quanto os arcanjos, quanto os Elohims do raio, né? Sintam como é que está o ambiente em volta de vocês. Sintam a presença deles próximos de vocês, porque sim, eles estão muito próximos de cada um de nós agora, que escutou, que repetiu comigo isso. A gente pode chamá-los desta forma? Pode. Mas a partir do momento que a gente vê a necessidade de chamar eles no nosso dia a dia, né? Às vezes no momento de perigo, andando na rua, vendo algum suspeito chegando na tua direção, basta chamar Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Repete 3 vezes. Que a energia do Arcanjo Miguel, um fractal que seja dele, vai estar próximo de você na tua proteção. Se você necessita da força para alguma coisa, como a Gisela na academia, basta chamar por Elohim Hércules ou pela força do Elohim Hércules. Chama 3 vezes, né? Se não pode falar verbalmente, fala mentalmente que vem, né? E é isso, gente. Lady Lord Sirius, alguma questão, né? Às vezes, se é uma preocupação que você tem com alguma questão futura, chama a Lady Lord Sirius para te darem coragem para chegar naquela
naquela questão futura, ou que já vá trabalhando, né? Já vá protegendo aquela situação no futuro, né? Para aqueles que gostam dessas questões, às vezes uma questão no passado, né? Lei de Laodicídios nos permitem ir para algumas questões passadas, trabalhar aquelas questões para que elas tenham um novo entendimento para o nosso agora. Além desses seres dentro dos raios, é bom vocês saberem também que existem outros seres de luz e outros devas que trabalham dentro dos raios, né? Próprio Mestre Moria, não é porque você não precisa, quem tem carinho por ele, que sempre o viu dentro do primeiro raio, se você sentir a necessidade de trazer o mestre, de chamar o Mestre Moria com a força do primeiro raio, ele vai te atender com certeza, assim como Lady Miriam, né? Aqui no primeiro raio a gente tem quem é da Umbanda, conhece o Sr. Pena Branca, ele já é o mestre ascenso e ele trabalha aqui dentro do primeiro raio, né? É o Sr. Pena Branca que vai escolher quem é Exu, quem vai ser Pombagira, né? Ele tem a parte xamânica dele também e tem a parte dentro da Umbanda. Então ele age aqui também, ele também trabalha, né? Aqui dentro do primeiro raio. Então vocês podem também chamar seu Pena Branca, né? Se vocês se ressoarem com vocês. E então tem muitos seres que trabalham aqui dentro do primeiro raio também, né? E entre esses seres a gente tem os dragões. E os dragões é uma coisa que eu amo falar, que a gente pode um dia, eu e a Gisela, falar só de dragão, porque ela também ama falar de dragão. Então a gente tem uma família de dragões que trabalha junto ao primeiro raio, que são os dragões ciano, né? A gente tem o dragão ciano, a dragona ciano e também o bebezinho ciano, né? Que eles trabalham umas questões bem legais, né? E eles nos ajudam, né? A fortalecer, a equilibrar, a trazer a coragem, trazer proteção. Então, além de todos esses seres, a gente tem aí uma família de dragões atuando lindamente no primeiro raio. Isso. E, gente, assim, ó, se você é novo em tudo isso, é muito nome, a gente sabe, mas fique tranquilo que aos poucos tudo isso vai fazendo muito sentido e ficando no teu dia a dia. Outra coisa que nós já sabemos também, que muitos dos mestres se apresentam com alguns nomes para, né, algumas pessoas e com outros nomes para outras pessoas, que no final são todos o mesmo. Então fique tranquilo que até o final, né, de toda essa jornada, vocês vão estar entendendo que, né, os mestres que são comparativamente os mesmos. Então, não se preocupe com relação aos nomes, mas se você gosta de estudar, escreva os nomes, chame por eles vão estar aí. Inclusive, você pode chamar os mestres para te ajudar a entender o que eles querem ali, né? Então, assim, aproveite, anota o nome, aí é depender de cada um. Tem gente que é mais do sentir, tem gente que é mais do concretizar. Cada um vai na sua perfeita estado de ordem, tá? Então, é muito nome, sim, mas vale muito a pena. Fiquem tranquilos, depois vai ficar tudo tão fácil que na hora que você começar a trabalhar com isso, você já sabe o que que você tem que entregar na hora, o que que precisa ali na hora, né, Eti? Então tá. Então, também outra dica que nós fizemos a invocação agora, se você, né, conseguir, você pode voltar a fazer de novo, você pode dar um play e fazer de novo, você pode fazer quantas vezes quiser, volta naquele trechinho, faz de novo, né? Às vezes num momento mais silencioso em casa, né, ou vai dormir, alguma coisa, vai estar acordando de repente para começar o dia bem. Escuta de novo. A gente pode até gravar separadinho agora, né? O que que você acha? Depois a gente faz um separado para ele, já que faz um corte, deixa lá também disponível, para daí a pessoa deixa ali numa playlist, né? Fica fácil, Uhum. né? Então tá bom. Meu bem, falamos bastante coisa hoje, bastante do primeiro raio, acho que passamos por todas as coisas essenciais, né? Se você lembrava de mais uma coisa, pode trazer, fica à vontade. E a ideia é, no próximo, então, a gente falar um pouquinho do segundo e terceiro raio, que vai ser legal ficarem juntos, por quê? Porque depois a gente vai falar chamatrina, lá no próximo. Então vai ficar bem legal. E, gente, a chamatrina é outro lugar que, af, Maria, expande o coração. Aí a gente fazer um exercício bem legal, né? Tipo, assim, dessa invocação, de acender essa chamatrina aí que vai chegar no coração de vocês, eu tenho certeza.
Certo, dona Muito moça? obrigada, Gisela, eu agradeço, né? Todo Obrigada. mundo que vai assistir esse vídeo, né? E a gente está à disposição, se quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma dúvida, quiserem escrever nos comentários, a gente com todo carinho vai responder vocês. Exatamente. Estamos aqui, pode nos chamar, que a gente vai fazendo os seus contatos todos necessários aí. Né? Dá o seu joinha e É, segue o deixa canal. seu like, é verdade, deixa seu like, deixa seu joinha, segue a gente, compartilhe esse vídeo, isso é muito legal. Manda lá para aquela pessoa que está começando também a entender um pouco mais disso aqui tudo, né? Às vezes ela tá meio, vem aqui, vamos seguir as meninas lá, que toda quinta-feira a gente sempre vai ter conteúdo novo, e assim vai, certo? Então tá bom. Gente, ó, Muito um beijo, gente, obrigada. querida, Gisela, muito muito obrigada. obrigada. E a todos Obrigada que a você. assistiram, muito obrigada. Até a próxima, gente. Beijão. Gratidão aos mestres. Exatamente. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, Até a tchau. próxima.